Êxodo, eu estou no capítulo 20. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. E te pedimos que pelo sopro do Teu Espírito, ela seja viva para todos e cada um de nós nessa manhã. Oramos assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos mais uma vez, mais um domingo, cantando as mesmas canções, fazendo as mesmas orações, estudando o mesmo texto sagrado. Estamos mais uma vez contando a história do Natal. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi a história do Natal e quantas vezes eu contei a história do Natal. Não sei quantas vezes da minha boca já saiu a palavra manjedoura. Desde pequenininho ouvindo Belém, estrela de Belém, manjedoura, José, Maria, o jumentinho. De novo, todo ano contando a mesma história. E por que nós fazemos isso? Por que é importante fazer isso? Por causa de Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12 diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Sabe que há pelo menos duas maneiras de a gente chegar à conclusão de que alguma coisa é verdadeira, de que algo é verdadeiro. Uma das maneiras é através do método científico. Exame de laboratório. Regra científica. Em condições iguais, todo fenômeno tem sempre o mesmo resultado. Por exemplo, se eu largar a minha Bíblia, ela sobe ou desce? Desce. Ela cai. Isso é questão científica. Há explicação para isso. Se algum dia eu largar a minha Bíblia e ela subir, vão dizer milagre. E o milagre para nós geralmente é aquilo que contraria a norma dos fatos, porque a norma dos fatos é que os corpos se atraem na proporção inversa da sua massa. Então, larguei a Bíblia, ela cai. Lei da gravidade, ciência. Não importa se você acredita nisso, você fala, eu não acredito que a Bíblia cai. Bom, o problema é seu, ela vai cair do mesmo jeito. Eu não gosto desse negócio da lei da gravidade. Bom, o problema é seu, porque a lei da gravidade não se importa se você gosta ou não gosta. Não importa, é lei científica. É verdadeiro que a Bíblia vai cair se eu a largar. Mas o método científico não é o único caminho para falarmos da verdade e nós chegarmos à conclusão de que alguma coisa é verdadeira. Por exemplo, os fatos. Que dia é hoje? Hoje é dia 20 de dezembro de 2015. É verdadeiro que quem dirigiu o momento de louvor do domingo 20 de dezembro de 2015 na celebração das 11h30 da manhã, na IBAB, foi o pastor Cláudio Manhães.
daqui a 1000 anos isso será verdadeiro. Para nós isso é verdadeiro porque nós estamos aqui. Mas para quem não está aqui, como é que essa pessoa vai saber que isso é verdadeiro? Como é que essa pessoa vai saber que foi o Cláudio quem dirigiu um período de louvor na nossa celebração? Se nós dissermos para essas pessoas, nós vamos contar para elas. E vamos contar para elas dizendo, olha, foi o Cláudio e naquela manhã o pastor Levi, orou conosco. Porque eu estava lá, eu vi, os meus ouvidos ouviram, meus olhos viram, minhas mãos apalparam. Depois da celebração eu fui lá e dei um abraço no pastor Cláudio. Eu estava lá. E não somente eu estava lá, mas tinha um monte de gente lá. E aí você pega mais uns 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 pessoas que estávamos aqui e fala para essa pessoa que não estava, dizendo, olha, foi o Cláudio, não é verdade? Foi o Cláudio? Foi, porque eu estava lá. Essas pessoas que dizem, isso é verdade, porque eu estava lá, elas são chamadas de testemunhas. O Senhor nosso Deus, com todo respeito ao Senhor nosso Deus, é o tipo de coisa que é verdadeira, não por causa de método científico. Nós não sabemos que Deus é a verdade porque Deus é uma variável experimentada em laboratório. Nós sabemos que Deus é verdadeiro porque alguém nos disse a respeito de Deus. Eu tive uma experiência com Deus. E outra pessoa diz, eu também tive uma experiência com Deus. E outra pessoa diz, eu tive uma experiência com Deus. Foi assim, inclusive, que a Bíblia foi escrita. Como a Bíblia foi escrita? Um sujeito, um belo dia, teve uma experiência. Ouviu uma voz, viu uma luz, viu um vulto. Alguém falou com ele, e essa pessoa diz assim, olha, eu tive uma experiência que não foi daqui desse mundo. Alguém falou comigo. Foi uma voz. Por exemplo, Moisés lá no deserto. Moisés, tira suas sandálias, aí é terra santa. Quem fala comigo? O grande eu sou. Então, a voz. E Moisés então falou, olha, eu sou, falou comigo. E quando o eu sou falou com Moisés, o Moisés, ele já tinha ouvido a respeito dessa voz. Porque antes de Moisés, alguém mais já tinha ouvido essa voz. Abraão ouviu essa voz. Abraão ouviu essa voz. Teve uma experiência com essa voz. Teve algum fruto na vida de Abraão com essa voz. Isaac ouviu a mesma voz. Jacó ouviu a mesma voz. E estas coisas vão sendo formadas através do testemunho. Que voz você ouviu? O que ela lhe disse? O que ela produziu na sua vida? O que esse Deus aí que você está dizendo que ouviu, produziu na sua vida? Como era essa voz? E à medida em que foram testemunhando das suas experiências, foram percebendo que era a mesma voz, que era o mesmo Deus. E foram construindo uma mesma percepção. E foram derivando desse contar de experiências uns para os outros, que eles estavam sendo tocados, interpelados, visitados pelo mesmo Deus, que lhes falava uma mesma coisa, que lhes contava uma mesma história, que lhes fazia as mesmas promessas. Então eles consolidaram essa ideia, essa convicção, essa fé a respeito de Deus. E esse Deus prometeu uma terra. E o pai contou para o filho que Deus prometeu para nós uma terra. E o filho contou para o seu filho. Vovô me contou
que o nosso Deus nos prometeu uma terra. E então aquele outro menino disse: olha, meu pai me contou que Deus nos prometeu uma terra, porque meu avô contou para o meu pai, e eu estou contando para você, Deus nos prometeu uma terra. E isso vai crescendo no coração desse povo chamado o povo de Israel. Por isso é que Deus faz muita questão que a história de Israel seja marcada por festas e celebrações. E de todas as festas de Israel, a mais importante das festas é a festa da Páscoa. E o que é a festa da Páscoa? A festa da Páscoa é quando esse povo todo está no Egito e Moisés aparece no Egito e fala com o povo: pessoal, lembram que os nossos avós, bisavós, nos contaram do nosso Deus, que Ele nos prometeu uma terra? Então, eu ouvi a mesma voz, eu estava no deserto, e eu ouvi a mesma voz, e a mesma promessa. E eu tenho uma notícia para vocês: Deus me disse que o tempo dele nos dar a terra é agora, é hoje. Chegou o tempo. Chegou o tempo de se cumprir aquilo que os nossos pais nos contaram. É agora. E Ele mandou que a gente se preparasse. Falou que Ele vai tirar a gente daqui e vai ser rápido. Tão rápido e em caráter de urgência que a gente não pode comer nem pão com fermento. Tem que ser pão sem fermento. Sabe quanto tempo demora para o fermento levedar a massa? 18 segundos. Quando Deus diz: não ponha fermento em nada, porque não dá para esperar nem 18 segundos para fermentar. Faça sem fermento, porque na hora que eu disser é agora, não diga 1 minutinho só, Senhor. Não tem 1 minutinho, não tem nem 18 segundos. Quando eu disser é agora, sai já. Então, um símbolo de urgência. E aí Moisés diz: olha, e Deus falou mais, falou para a gente separar uma ovelhinha, porque na hora que Ele falar é agora, o anjo da morte vai passar em cima do Egito, e a casa que não tiver pintada com sangue da ovelhinha, na porta, na janela, o anjo da morte vai matar o filho mais velho, o primogênito. E nós vamos ter que nessa noite matar uma ovelhinha, celebrar a Páscoa e sair rápido. E Deus vai cumprir isso. Aí acontece a noite da Páscoa, a noite da libertação do Egito. Moisés chega e diz: pessoal, é agora. Cada pai pega uma ovelhinha dentro de casa, porque já estava preparada, mata a ovelhinha, pega o sangue da ovelhinha e coloca nos umbrais da porta e janela, comem rápido a refeição e deserto, saem do Egito. E Deus ordena que todo ano, o povo de Israel comemore a Páscoa. E para que Deus ordena isso? Capítulo 12 do livro do Êxodo. Abra sua Bíblia aí no livro do Êxodo, capítulo 12. Nós estávamos no capítulo 20. Vá no capítulo 12. Versículo 24. Obedeçam, 12, 24 do Êxodo. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Para que celebrar a Páscoa todo ano? Para que os seus filhos perguntem o que significa isso.
e vocês expliquem, porque Deus nos tirou do Egito. Capítulo 13, versículo 8. Versículo 6. Durante 7 dias, Êxodo 13, 6. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Por que, papai, estamos comendo pão sem fermento? Para lembrar que Deus nos tirou do Egito. Capítulo 13, versículo 13. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Ora, o que Deus está fazendo aqui com Israel? Celebre uma festa todo ano, a festa da Páscoa, para que os seus filhos perguntem o que isso significa, e vocês digam: Deus nos tirou do Egito com a sua mão poderosa e nos libertou da escravidão. Contem isso aos seus filhos. Testemunho de geração em geração. Durante 1000 anos, durante 2000 anos. Aqui, noite de Páscoa, vem o pai, pega a ovelhinha da mão do seu filho e um facão e vai matar a ovelhinha. O menininho grita: não, não, papai. O papai diz: meu filho, me dá aqui essa ovelhinha, porque o papai tem que matar essa ovelhinha e tem que colocar o sangue dessa ovelhinha na janela e nas portas, porque senão o anjo da morte vai passar aqui, e se ele não enxergar o sangue, vai matar você. Então é ou você ou a ovelhinha. E o menino então toma a ovelhinha. E aí passa o sangue, e o menininho chora, e esperneia, e não entende. Mas ele sai do Egito. No outro ano, mesma festa, mais uma ovelhinha. E o pai diz para o filho: lembra, meu filho, ano passado, a gente estava lá no Egito. No outro ano, até um dia em que esse menininho cresceu, teve um filho, deu uma ovelhinha para o filho dele começou a cuidar da ovelhinha. Um belo dia, esse pai pega a ovelhinha do seu filho e diz: vão matar a sua ovelhinha. Não, papai, vai, mata a ovelha. Para que isso, pai? E aí o pai conta para o filho: foi assim que Deus nos tirou do Egito. Para nos tirar do Egito custou o sangue de uma ovelha, igualzinha a essa sua ovelhinha, meu filho. Foi por causa de um cordeirinho sacrificado que Deus nos tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí ele vai dizer assim: e eu estava lá quando isso aconteceu, filho. Eu era bem pequenininho, o meu pai também matou a minha ovelhinha naquela noite, e eu chorei igual você está chorando. Mas isso eu nunca mais esqueci, é por isso que eu estou te ensinando isso. E esse menino todo ano celebra a Páscoa, e quando o filho dele nasce, a mesma história, até 2000 anos isso se repete em Israel, até que Jesus entra em cena e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí todo mundo entende. E por que todo mundo entende? Por quê? Durante 2000 anos, todo ano a mesma história foi contada. Todo ano a mesma história foi contada. De geração em geração a mesma história foi contada. É por isso que nós, todo ano, contamos a história que o Verbo virou gente e habitou entre nós. Que houve José e Maria, que eles
vieram num jumentinho e andaram 145 quilômetros de Nazaré até Belém. E em Belém procuraram onde se hospedar e não encontraram hospedagem. Vieram de lá, porque um homem sai com uma mulher grávida para dar à luz e viaja colocando a sua esposa grávida no lombo de um jumento? Porque era decreto do imperador. Roma escravizava Israel. Olha, Roma escravizava Israel. O Egito escravizava Israel. Roma escravizava Israel. Aí vem José e Maria, trazem Jesus. Jesus nasce em Belém. A manjedoura, a casinha, a estrebaria, a estrela, os pastores no campo, o coro de anjos. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E nós contamos isso todo ano aos nossos filhos, para que eles saibam que Deus nos livrou da escravidão com a sua mão poderosa e que isso custou o sangue de um cordeiro. Por isso é que quando na última Páscoa de Jesus com seus discípulos, Jesus pega o pão, Ele parte e diz: comam, esse pão é o meu corpo. Pega o cálice com o vinho e diz: bebam, esse vinho é o meu sangue, o sangue da aliança. Daqui para frente vocês não matam mais cordeiros, porque eu, Jesus disse, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é a minha carne, agora é o meu sangue. Por que eles entenderam isso? Porque durante 2000 anos eles celebraram todo ano a mesma coisa. Por isso esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, não tem nada a ver com obedeça o seu pai quando ele falar que você tem que dormir cedo. Quando ele falar que você não pode ir no shopping, quando ele mandar você desligar a televisão, obedeça o seu pai quando ele falar para você desligar o celular. Não é isso que está falando, honra pai e mãe, não é obedecer o pai e a mãe. Tem nada a ver. Quando sua mãe falar, coma verdura, chicória, meu filho, que faz bem para a saúde, não tem nada a ver com Êxodo 20. Nada a ver. O filho que obedece a mãe que manda ele comer verdura, tem juízo, mas não tem nada a ver com Êxodo 20. O filho que obedece o pai, quando o pai manda desligar o celular, tem juízo, mas não tem nada a ver com Êxodo 20. O que tem a ver com Êxodo 20 é o seguinte: o nosso Deus, Ele é a verdade que se transfere pelo testemunho. O que Deus está dizendo em Êxodo 20 para Israel é o seguinte: vocês estão saindo do Egito, estão entrando numa terra que eu dou a vocês. Que terra é essa? É Canaã, a terra em que mana leite e mel. Então, não se esqueçam que eu tirei vocês do Egito com o meu braço forte. Não foi Moisés que tirou vocês de lá, foi eu que tirei vocês de lá. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam que tirar vocês de lá custou o sangue de um cordeiro. E contem isso aos seus filhos. Falem de mim, falem da minha autoridade, falem que eu sou o único Deus. Digam isso a eles. Falem isso a eles e contem essa história 1 vez, 2 vezes, 10.000 vezes se for necessário, para que eles nunca se esqueçam. E quando vocês estiverem no Egito, não abandonem o Deus dos seus pais. Não se esqueçam das histórias que os seus pais lhes contaram a meu respeito. Honrem os seus pais, ouçam o que eles disseram a respeito de mim, porque disso depende a vida de vocês nessa terra, de vocês caminharem em fidelidade a mim. Contem aos seus filhos, e quando vocês forem filhos, lembrem-se do que os seus pais contaram a vocês. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim: filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Não é, filhos, obedeçam o que os seus pais mandarem vocês fazerem. A tradução correta disso seria: filhos, temam ao Deus dos seus pais. Não se esqueçam do Deus dos seus pais. Não se esqueçam a tradição do Deus dos seus pais.
Não se esqueçam dos mandamentos do Deus dos seus pais. Não se esqueçam da vontade do Deus dos seus pais. Não se esqueçam das ordens dos seus pais. Não se esqueçam das ordens do Deus dos seus pais. Porque assim é na Bíblia Sagrada. Abraão ouviu a voz. E ele agiu. E Isaac viu o fruto da justiça na vida de seu pai Abraão. E ensinou a Jacó, seu filho. E Jacó também teve que ouvir a voz do seu pai, que o seu pai Isaac ouviu, que o seu avô Abraão ouviu. E Jacó ensinou aos seus filhos, ensinou a José. E José temeu ao Deus dos seus pais. E enquanto Israel honrou seu pai e sua mãe, isto é, honrou o que o seu pai e a sua mãe lhe ensinou a respeito de Deus, porque Deus é assim, Deus a gente passa de geração em geração através de testemunho. Porque vai chegar um dia, se já não chegou, em que o seu filho e a sua filha vai dizer assim: pai, eu não sei se Deus existe. E aí não adianta você abrir a Bíblia e falar, mas o versículo tal ele diz assim, eu não sei se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Não adianta você dar sermão para ele ouvir, ele não quer mais ouvir sermão. Não adianta você fazer pesquisa no Google, não adianta. De vez em quando eu escuto pessoas dizendo, pastor, eu tenho um amigo que precisa conversar com você e tem que ser você. Eu digo, mentira. Tem que ser com o Espírito Santo, não é comigo. Porque não é argumento. O que sustenta a vida de fé é dizer assim, eu vi Deus na vida do meu pai e da minha mãe. Eu estava lá. Quando Deus tirou o meu pai e a minha mãe do Egito, eu estava lá. E esse Deus se tornou o meu Deus. E eu mostrei o meu Deus para o meu filho. E o meu filho vai dizer, eu vi Deus na vida do meu pai e da minha mãe. Eu vi Deus, eu experimentei Deus, eu estava lá. Pode ser que o seu filho, sua filha, entre em crise com esse Deus, mas que a voz vai persegui-lo para o resto da vida, vai. Jacó entrou em crise. Jacó teve que lutar com Deus. Jacó lutou com Deus dizendo assim, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não deixo o Senhor ir embora. É muito interessante que alguém tenha que lutar com Deus para que Deus o abençoe. Só tem uma explicação para alguém ter que lutar com Deus para que Deus o abençoe. Porque Deus quer abençoar os seus filhos. Eu não preciso lutar com Deus e brigar com Ele para Ele me abençoar. Quando é que eu fico lutando com Deus para Ele me abençoar? É quando eu quero ser abençoado nos meus termos. E Deus diz para mim, nos seus termos não, eu abençoo você nos meus termos. Do meu jeito. Não nos seus termos. Aí eu digo, não, tem que ser do meu. Eu vou fazer mais uma vigília. Eu vou fazer mais uma corrente. Eu vou fazer mais um jejum. Eu vou arregimentar um montão de intercessores, o Senhor vai ver, eu vou dobrar seu coração. Imagina, qual o louco que vai fazer isso para Deus?
Aliás, louco para tentar fazer isso não falta. E fica lutando com Deus para querer ser abençoado por Deus nos seus próprios termos. Em vez de se render a Deus e deixar-se abençoar por Deus nos termos de Deus. Para deixar-se abençoar por Deus nos termos de Deus, a gente tem que chegar a uma conclusão muito simples. É que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto a gente tem dúvida de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente tem dificuldade de se submeter à vontade de Deus. A gente tem dificuldade de se render e dizer: amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, eu me rendo. Seja feita a tua vontade, eu estou aqui de joelhos, me coloco à tua disposição. Seja feita a tua vontade, do teu jeito, na tua hora, para o que o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Eu me rendo. O que nós precisamos entender de Êxodo 20, versículo 12, é que honra teu pai e tua mãe é um mandamento que obriga os filhos, mas responsabiliza os pais. É um mandamento que obriga os filhos, mas responsabiliza os pais. Por que não é obedeça, meu filho, minha filha, a minha vontade? O que esse mandamento está dizendo para nós é que eu devo dizer ao meu filho e à minha filha: eu estou dizendo a vocês qual é a vontade do nosso Deus. Eu estou transmitindo a vocês qual é a vontade do Deus que é adorado nessa casa. É isso que eu estou transmitindo a vocês. E estou transmitindo a vocês não só com a minha palavra. É com a minha vida. É o meu testemunho e a minha vida. Você conhece o Deus que é adorado nessa casa. Então honre o Deus que é adorado nessa casa. Ouça a voz do seu pai e da sua mãe que apresentaram a você o Deus que é adorado nessa casa. Aí o meu filho pode dizer: eu não vi muito esse Deus aí sendo adorado aqui em casa, papai. Bom, aí já é um problema que toca o meu coração. Porque se um dia um seu filho, um filho meu, estiver longe do Senhor, que tristeza maior pode ter um pai do que ver os seus filhos longe do Senhor? Como disse João, apóstolo, escrevendo a sua terceira carta, ele diz: não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. Se um dia um filho meu estiver longe do Senhor, eu quero poder colocar a minha cabeça no travesseiro e chorar por ele. Mas eu peço a Deus que nesse dia eu não esteja chorando por mim. Eu vou chorar por ele. Mas eu vou dizer: Senhor, tu sabes. Aqui nessa casa o teu nome foi adorado e honrado. E eu disse aos meus filhos quem era o Senhor. Eu ensinei para eles que só tem um Deus que deve ser adorado. E eu contei para eles a história que José e Maria saíram de Nazaré, viajaram até Belém e que foram para uma estrebaria. E que em cima dessa estrebaria brilhou uma estrela. E que nessa estrebaria tinha uma manjedoura. E nessa manjedoura tinha um menino, que era o Senhor feito gente.
e eu dediquei a minha vida a servir esse menino que veio a ser maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus foi o Senhor da minha casa. É isso que Josué fala para o povo. Vocês escolham a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir aos Baalins, vocês façam as escolhas de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós ouvimos a palavra de Deus: honra teu pai e a tua mãe. E o meu pai e a minha mãe me ensinaram que só há um Deus que deve ser adorado. E o meu avô, e o meu bisavô, e o meu tataravô, e o nosso pai Abraão nos ensinou que só tem um Deus que deve ser adorado. É disso que fala Êxodo capítulo 20. Eu oro a Deus por mim, pela minha casa, para que os meus filhos possam um dia dizer: eu conheci Deus, e conheci na vida do meu pai e da minha mãe. Eu estava lá, eu vi com os meus olhos o que é viver para Jesus, o que é servir a Jesus, o que é amar a Jesus, o que é andar com Jesus. Eu estava lá, eu vi o que é andar com Jesus na vida do meu pai e da minha mãe. E eu oro a Deus que essa seja também a sua oração. Você se encha de temor, porque os nossos filhos precisam saber que há um só Deus que deve ser adorado em todo o universo. E não se importe, meu querido, de contar de novo a história do Natal. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo nós vamos agradecer a Deus, de novo. De novo nós vamos cantar um louvor ao Senhor, de novo. De novo. E novamente. E mais uma vez. Vocês nunca se esqueçam que a nossa vida depende daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a nossa vida nessa terra depende do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que a nossa vida nessa terra atende pelo nome de Jesus, e é só e somente Jesus. É isso que faz valer a pena a gente viver aqui. Que seja assim na sua casa, que seja esse o seu Feliz Natal. Para você, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.